you don't believe a word I'm saying. Nem sei por que você se foi, quantas saudades eu senti. Sejam todos muito bem-vindos a 1973. Nossa intrépida máquina do tempo nos trouxe a 1973, o ano em que eu nasci. 1973, um ano repleto de eventos marcantes e momentos inesquecíveis. Vamos embarcar em uma viagem no tempo e reviver alguns dos destaques desse ano incrível. No cenário mundial, a crise do petróleo abalou economias e mudou o curso da história. No Brasil, o regime militar estava em pleno vigor, com o general Emílio Garrastazu Médici na presidência, e também foi afetado pela crise. O cinema e a música de 1973 nos presentearam com clássicos inesquecíveis. Nos cinemas, O Exorcista aterrorizava as plateias, enquanto a Noviça Rebelde encantava com sua trilha sonora. E neste ano, o agora saudoso Gene Hackman estrelava ao lado de Al Pacino o filme O Espantalho. Gene Hackman nos deixou recentemente, nesse mês de fevereiro de 2025. As paradas musicais do mundo, David Bowie lançava Aladdin Sane e Pink Floyd surpreendia com The Dark Side of the Moon. A moda dos anos 70 era extravagante, vibrante e ousada. Pantalonas, camisas com estampas psicodélicas e sapatos plataforma eram tendências populares. As cores vivas e os padrões extravagantes dominavam o guarda-roupa. A tecnologia estava começando a transformar nossas vidas. O ano de 73 viu a introdução do primeiro telefone celular por Martin Cooper, da Motorola, marcando o início de uma nova era na comunicação. Falando agora sobre o futebol, o Campeonato Brasileiro de 73 foi disputado por 40 clubes entre agosto de 73 e fevereiro de 74. O campeão foi definido após um quadrangular em turno único, que tinha os 2 melhores de cada grupo de 10 clubes que compuseram a segunda fase. Após 28 jogos, o Palmeiras terminava a primeira fase em primeiro lugar na classificação geral, com muita folga em relação ao terceiro colocado. Apenas o Grêmio ameaçou ficar perto do Verdão, mesmo assim terminou 3 pontos atrás. No dia 22 de janeiro de 73, a TV Globo lançava no seu horário das 22 horas a primeira novela gravada em cores pela televisão brasileira, O Bem Amado, de Dias Gomes. Os habitantes da pequena Sucupira, fictícia cidade litorânea da Bahia, são alvo da demagogia e da falta de caráter do prefeito Odorico Paraguaçu, cujo maior objetivo é inaugurar o cemitério municipal, para o que não mede esforços. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Renato e serei seu anfitrião nessa jornada rumo ao ano de 1973. Lembrando, não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. Se ainda não for inscrito no nosso canal, por gentileza se inscreva. A música brasileira vivia um momento de efervescência, com o sucesso de artistas como o rei Roberto Carlos, que lançava hits românticos que tocavam em todas as rádios e casas. Golpe de Estado no Chile. O presidente chileno Salvador Allende foi deposto em setembro de 73, marcando o início de uma ditadura liderada por Augusto Pinochet. A Guerra do Yom Kippur. Israel enfrentou Egito e Síria em um conflito que teve impacto global, sobretudo no preço do petróleo. O cenário musical estava em efervescência, com artistas como Elton John e as bandas Pink Floyd e Led Zeppelin. As calças boca de sino, estampas psicodélicas e cores vibrantes, além dos cabelos Black Power, eram as tendências do momento. O transporte urbano nas grandes capitais continuava sendo precário, sobretudo no Rio de Janeiro, que ainda não havia chegado o metrô. No dia 1º de janeiro, a Dinamarca, a Irlanda e o Reino Unido aderem às comunidades europeias, que passam a ter 9 Estados-membros.
A Noruega fica de fora, na sequência de um referendo que a maioria da população se manifestava contra a adesão. No dia 27 de janeiro era assinado em Paris o acordo de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Vietnã. As últimas tropas norte-americanas saíram do país no dia 29 de março. No dia 30 de abril, o presidente norte-americano Nixon assume a responsabilidade pelo escândalo Watergate, denunciado pelos jornalistas Carl Bernstein e Bob Woodward, do Washington Post, que receberam o prêmio Pulitzer por isso. No dia 4 de dezembro, a sonda norte-americana Pioneer 10 atingiu o planeta Júpiter. Após estudar os campos magnéticos, as luas e os anéis de Júpiter, abandonou o sistema solar e viaja pelo espaço, carregando uma chapa contendo o desenho de um homem, de uma mulher e um grafismo indicando a posição do Sol e da Terra na nossa galáxia, para que eventuais extraterrestres tomem conhecimento da nossa existência. No dia 27 de março, Marlon Brando recusava o Oscar de melhor ator no filme O Poderoso Chefão, como protesto contra o tratamento dado aos índios. A vida no Brasil de 1973 era bem diferente. Era comum ver carros muito coloridos nas ruas. O Fusca era um carro mais popular, sem sombra de dúvidas. Neste ano, o maior ídolo esportivo do Brasil do momento era Emerson Fittipaldi, piloto de Fórmula 1 que havia acabado de ganhar o campeonato de Fórmula 1 de 1972. Foi também em 1973 que foi realizada a primeira ligação usando um aparelho de celular. Ela foi feita pelo engenheiro Martin Cooper, o inventor do aparelho, que pesava quase 1 quilo. Além do sucesso do Poderoso Chefão, outros filmes que se destacaram eram Cabaré, com Liza Minnelli, grande estrela na época, e O Exorcista, de William Friedkin. No mundo, O Último Tango em Paris era um dos filmes mais falados e vistos, mas foi censurado no Brasil. No dia 24 de março era lançado um dos mais importantes álbuns do rock mundial, The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. O álbum foi muito progressista na época, usando de efeitos sonoros incomuns, como os relógios e as caixas registradoras na música Money, por exemplo. No Brasil, Secos e Molhados era o favorito dos mais alternativos, que estavam acompanhando a onda hippie no mundo afora. Além da banda, Raul Seixas, Elis Regina e os Novos Baianos também eram destaque. Já nas famílias mais tradicionais, o fim da Jovem Guarda deixou muitos fãs tristes, mas em compensação, Roberto Carlos começava a ter fama internacional. Ele foi o cantor que mais vendeu discos no Brasil na época. Com relação às novelas, no dia 24 de janeiro de 73, a Globo resolvia dar férias para Janete Claire, que vinha de várias tramas seguidas, e alçou Walter Negrão ao seu principal horário de novelas. Assim, estreava a novela Cavalo de Aço, que fez sucesso, apesar de muitos problemas. O autor foi obrigado a tomar uma decisão difícil para salvar a história. Estrelada por Tarcísio Meira e Bete Farias, Cavalo de Aço mostrava a história de Rodrigo, que voltava ao município de Vila da Prata, no interior do Paraná, depois de muitos anos, para vingar o extermínio de sua família, ocorrido quando ele era criança. O responsável pelo massacre era o latifundiário Max, vilão da produção. No entanto, a novela não pegou logo de cara, principalmente por causa da ação da censura do regime militar. Cavalo de Aço foi uma novela problemática e de muitas fases. Começou discando reforma agrária no seu subtexto. A censura logo proibiu, explicou o especialista Ismael Fernandes, no livro Memória da Telenovela Brasileira. Depois de incontáveis problemas, sobrou para o vilão. O autor acabou tendo de sacrificá-lo da trama como última cartada para manter o horário, mesmo deixando o autor polonês insatisfeito. Outra novela da Rede Globo da época era Carinhoso, que estreou no dia 2 de julho de 73. Escrita por Lauro César Muniz, era baseada em Sabrina e Samuel Taylor e dirigida por Daniel Filho e Walter Campos, sendo produzida ainda em preto e branco. Hoje existe tanta gente que quer nos modificar. Não quer ver nosso cabelo assanhado com jeito, nem quer ver a nossa calça desbotada. O que é que há? Se o amigo está nessa, ouça bem, não tá com nada. Só tem amor quem tem amor pra
Chevette é um carro gostoso de dirigir, bastante ágil. Jornal do Brasil. Motor, direção, suspensão, estabilidade, motor e câmbio são pontos de destaque do Chevette. O Globo. O Chevette é um veículo de baixo custo e de operação econômica, adaptando-se às condições de ruas e estradas brasileiras. Ele é o carro do ano. Auto Sport. Em mecânica e estrutura, ele é o carro nacional mais atualizado. Quem tem prazer em dirigir vai gostar de Chevette. 4 rodas. A crítica especializada testou o Chevette. Você deve fazer o mesmo. Chevette, você está precisando dirigir. E agora vamos aos carros que mais se destacaram no ano de 1973, um ano repleto de lançamentos. Em 73, nada mais nada menos que 5 modelos nacionais eram lançados. Carros como a Brasília, o Chevette, o Maverick, o Dodge 1800 e o Gurgel Chavante. Durante toda a década de 70, a Volkswagen dominava pouco mais de 70% do mercado nacional em unidades emplacadas. E a variante de 73 era o segundo modelo mais emplacado no início da década, perdendo apenas para o Fusca. Em 1973, o campeão da Ford ganhava atualizações. A linha Corcel ganhava sua primeira reestilização visual, além de mudanças mecânicas. A frente graciosa e delicada dos primeiros modelos deu lugar a uma dianteira mais quadrada, agressiva e robusta, e a lanterna traseira cresceu, passando a clara impressão de um carro maior e mais maduro. Foi também em 73 que os esportivos da Chrysler, Charger e Charger RT sofreram um facelift, ficando muito diferente dos modelos anteriores. O desenho da dianteira, envolvida por uma moldura dividida em 2 partes, deixou estes carros ligeiramente semelhantes aos Chargers norte-americanos. Porém, o desempenho continuava o mesmo, pois não houve modificações mecânicas. Em outubro de 73, quando estourava a crise do petróleo, a Chevrolet lançava sua linha 74, onde a picape C14 mudava de nome, passando a se chamar agora C10. Vamos conferir agora o ranking de vendas de carros do ano de 1973. Dentre os 5 modelos lançados em 73, a Volkswagen Brasília foi a que se deu melhor no ranking de vendas, seguido de perto pelo Chevrolet Chevette. E em segundo plano ficava o Ford Maverick, mais isolado nas maiores novidades, assim como o Dodge 1800. Agradecemos aos gentis amigos que assistiram até aqui nosso vídeo. Lembrando que não se esqueça de curtir e compartilhar.